Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, o deputado Altair Silva, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Ata da 82ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de outubro de 2020, sob a presidência do deputado Júlio Garcia, secretaria Carlos Humberto Adoc, às 9 horas do dia 22 do mês de outubro de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o senhor deputado Carlos Humberto para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não havendo oradores inscritos, grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 697 a 701/2020 e a moção 492/2020, bem como o requerimento 1450/2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento 1445 a 1449/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 249 a 259/2020. Explicações pessoais. Não houve orador inscrito. Finalizando, o senhor presidente comunicou com pesar o falecimento de Volney Colasso, deputado estadual da 2ª à 5ª legislatura e presidente deste parlamento de 10/4 de 51 a 31/1 de 52, a 10/4 de 53 a 31/1 de 54. Não havendo mais, o senhor presidente, antes de encerrar essa sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Altair Silva. Na forma do regimento, damos a ata como aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Senhoras deputadas, senhores deputados, encerrada a primeira fase do processo originário da representação 001.5, processo de impeachment de número 0754, na condição de presidente desta Casa Legislativa, sinto-me no dever de tecer algumas considerações sobre o dito processo. Quero iniciar por destacar o desempenho dos deputados que compuseram o Tribunal Misto, atuando fora de suas atividades da rotina parlamentar. Os escolhidos tiveram desempenho elogiável, sem surpresa para os que, como eu, os conhecem muito bem, mas surpreendente para os que não acompanham de perto as nossas atividades do cotidiano. Num processo histórico, nossos representantes honraram as tradições do Parlamento do Estado de Santa Catarina, desempenhando com desenvoltura a missão que lhes foi confiada. A eles, os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento. Mantendo equidistância recomendável pela ética e pelo bom senso, acompanhei a sessão da última sexta-feira pela cobertura da nossa TVA. Aliás, também com desempenho elogiável pelo profissionalismo ético e respeitoso. E assim não posso deixar de fazer também referência ao brilhante voto do eminente desembargador Luiz Felipe Schuch. Um voto técnico, alicerçado em farta jurisprudência, juntado ao voto, rigorosamente centrado no objeto do tema em discussão. Sua Excelência nos fez relembrar juízes que escreveram páginas memoráveis da história da magistratura brasileira. Para citar apenas um, o desembargador Schuch nos trouxe à lembrança o grande ministro do Supremo, Celso de Mello, de cuja presença já se ressente a Suprema Corte Brasileira. Com seus votos, verdadeiras aulas de direito
Ministro Celso de Mello é referência para todos aqueles que querem julgar com justiça. O desembargador, no seu voto, não perdeu tempo em discutir matéria vencida, respeitando, acerca do tema, a súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia, abre aspas, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Fecha aspas. Se há algo mais cristalino do que está na súmula, só pode estar localizado numa das mais famosas fontes de água do mundo, localizada no Tennessee. Destaco do voto as folhas 6, onde o desembargador assenta, abre aspas, o relatório elaborado pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Kennedy Nunes, digno relator, porque retratou com fidelidade os lances do presente processo de impeachment, não merece reparos, fecha aspas. E prossegue Sua Excelência as folhas 27 do seu voto, abre aspas, também impõe reafirmar que o procedimento aplicado ao presente processo seguiu este ponto, como se viu, no caminho estabelecido pela Constituição Federal e também pela Constituição do Estado de Santa Catarina, assim como em observância às disposições da Lei 1079 de 1950, com a filtragem constitucional realizada pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos de redemocratização do nosso país, em diversos precedentes que se sucederam na melhor compreensão e formatação do sistema de responsabilização dos agentes políticos. E aí ele enumera diversas decisões e explicita, abre aspas, a decisão referida do excelso pretório na ADPF 740, cuja relatora, a ministra Rosa Weber, em resposta à medida interposta pelo denunciado governador Carlos Moisés da Silva, confirma a adequação do procedimento deste impeachment em face do sistema normativo constitucional e infraconstitucional, garantido, portanto, a lisura e transparência do processo deflagrado, cujo roteiro segue cautelosamente o disposto na Constituição e nas leis. Fecha aspas. Sua Excelência, nesta afirmação, mostra, de forma cristalina, o olhar vigilante e desapaixonado próprio dos homens de bem e rotina dos grandes julgadores. Queiram ou não as torcidas de quem é própria a paixão, esta é a realidade indiscutível da condição deste processo pelos 40 deputadas e deputados que compõem essa augusta Assembleia Legislativa. Aí abro um parênteses para destacar também a não menos elogiável participação dos servidores da Assembleia, tanto pela dedicação quanto pela competência. Os homenageio na figura da doutora Carula Trentin Lara, procuradora da Assembleia Legislativa, apenas para que todos tenham conhecimento. E apenas para que todos tenham conhecimento, foram 14 recursos impetrados no TJ e no Supremo Tribunal Federal e também no STJ. Recursos impetrados pelos denunciados. E o placar até aqui é de 14-0 para a Assembleia Legislativa, numa prova cabal de que estamos trilhando o caminho certo, de que estamos agindo republicanamente. Repito, gostem as torcidas ou não gostem. Essa é a indiscutível realidade. Prosseguiremos agindo desta maneira, sem nos servir do poder e sem colocá-lo a serviço de quem quer que seja. Somos, sim, servidores do Estado de Santa Catarina e da sua laboriosa gente. É o registro que eu gostaria de fazer, encerrada a primeira fase deste processo de impeachment. Breves comunicações. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Ismael. Presidente, parabenizá-lo pela forma como tem conduzido todo esse processo.
pela lisura, pela transparência, pela autoridade e, acima de tudo, pela legitimidade. Em tempo oportuno também, senhor presidente, me permite, como membro da Comissão de Educação e Cultura dessa Casa, apenas registrar a publicação do livro Ruth, a Vitória da Determinação, escrito por papai, pastor Nilton dos Santos, pós-mortem, após 3 meses a sua passagem. Este livro é publicado pela editora A. Moller de Blumenau, e eu faço aqui o registro nessa tarde. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Ismael, breves comunicações. A primeira oradora inscrita é a deputada Ana Campanholo. Tem a palavra a deputada por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigada. Temos vivido os últimos dias de maneira histórica. Fomos surpreendidos, inclusive, pela votação e pela manifestação do líder do meu bloco, que eu costumava chamar de bancada conservadora ou de bancada bolsonarista. E nós vimos, então, na última votação, essa mesma que o senhor mencionou, que o deputado Sargento Lima, contrariando suas manifestações anteriores, acabou por ajudar a livrar a nossa antiga vice-governadora, agora governadora interina, do processo que julgava a questão do aumento dos procuradores. Não vamos entrar em questões a respeito de possíveis divergências sobre esse voto, mas, mais uma vez, Santa Catarina vive essa experiência como se fosse um déjà vu. Assume o governo do Estado uma pessoa que diz ser conservadora e bolsonarista e que diz merecer esse cargo e essa posição por causa de posições ideológicas, político-partidárias, por causa desse conservadorismo. E, inclusive, nós vimos na fala do nosso colega, deputado Sargento Lima, na sua votação, que a votação se baseava no fato de Daniela Rainer ser e se dizer de direita. Os senhores devem lembrar, memorável frase que o Sargento Lima expressou na votação da comissão: se é de direita, é honesta. Essa foi a conclusão do deputado Sargento Lima. Bem, não vamos entrar na questão do se é honesta, pois a minha visão a respeito desse processo já foi exaustivamente esboçada num pronunciamento de 20 minutos, quando dei o meu voto pelo afastamento de ambos, tanto do governador quanto da vice-governadora. Mas vamos falar sobre a questão de ser de direita. E espero, embora os conservadores sejam pessimistas por natureza e em essência, espero que a governadora realmente seja uma mulher de direita e finalmente realmente seja conservadora e bolsonarista. E por isso que o meu gabinete, na data de hoje, dia 27 de outubro, protocolou o ofício número 29 de 2020, endereçado a Daniela, governadora interina do nosso Estado. Nesse ofício, levanto 2 tópicos principais, e essa será uma das nossas práticas a partir de hoje, nos dirigir sempre, através de ofício, de forma formal, ao gabinete da governadora Daniela e também da Casa Civil, apresentando as pautas que, durante os últimos 2 anos, foram negligenciadas e até sofreram desprezo, deboche, vilipêndio e viraram até piada na boca do nosso ex-governador Moisés. Bem, nesse ofício, número 29 de 2020, pedimos à senhora governadora que preste atenção em 2 pautas extremamente importantes, extremamente de direita, extremamente conservadoras. Por favor, pode colocar na tela para mim. Essa notícia que os senhores veem aí é do dia 3 de março. Bolsonaro assina projeto de lei para regulamentar ensino domiciliar. O presidente Bolsonaro é um dos grandes defensores do homeschooling, também chamado educação domiciliar. Este projeto de lei, que ainda tramita nas comissões do Congresso, é muito semelhante, muito parecido com o projeto que nós temos aqui nesta casa, o projeto do deputado Bruno. Neste ofício que enviamos à governadora Daniela, enviamos também uma cópia dos projetos de lei. Eu apresentei também nesta casa o projeto de lei 0007.3/2020 para admitir e regulamentar o homeschooling em época de pandemia. Esse projeto foi derrubado na Comissão de Finanças, mas o projeto do deputado Bruno, que versa sobre o mesmo tema, continua a tramitar. Então, nós estamos pedindo à vice-governadora, a governadora, que tome uma postura diametralmente
oposta à do governador. Já mencionei nessa casa, quando falei sobre o assunto das famílias educadoras com o nosso governador, lá no Palácio da Agronômica, num café que estávamos tomando com os nossos chefes de gabinete, com o ex-presidiário Douglas Borba, inclusive estava presente. Nessa conversa que tivemos, o governador riu das pautas conservadoras e destas famílias educadoras. A nossa ex-vice-governadora, a atual governadora interina, disse em inúmeros momentos, para conquistar a militância e para conquistar apoios que conseguiu em Brasília, que seria diferente dele, que havia rompido com ele. Bom, então está aqui uma excelente oportunidade de provar esse rompimento e essa diferença. Nós anexamos ao ofício 29 de 2020 um modelo de medida provisória, um modelo de decreto e um modelo de projeto de lei que podem vir assinados pelo Executivo para essa pauta tão importante. É uma oportunidade excelente da governadora Daniela mostrar que ela é diferente do nosso governador, que traiu o seu eleitor conservador. E é uma oportunidade também de repente, provar que o deputado Sargento Lima não cometeu um dos maiores erros da sua vida na última votação, quando supôs que, pelo fato de ser de direita, Daniela também era inocente no processo em questão. Além disso, o nosso ofício número 29 de 2020, protocolado hoje, apresenta uma segunda questão, um segundo tópico, que diz respeito ao projeto de lei que nós apresentamos nessa casa, número 26 de 2020, que dispõe sobre a carteira de identificação estudantil de Santa Catarina. Pode pôr na tela, por favor? No ano passado, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que criava uma carteirinha estudantil digital emitida pelo governo. Essa nova carteirinha, nova modalidade de carteira estudantil, é totalmente gratuita e digital. E é uma das melhores ideias que o nosso presidente teve no ano passado. E essa excelente ideia é do presidente, então não podia ser uma ideia mais bolsonarista do que essa. E não poderia ser esta uma das maiores chances que a governadora terá de mostrar que realmente está alinhada às pautas do governo federal. Só que o que acontece com essa medida provisória? Não tendo um robusto apoio no Congresso, o nosso presidente viu a sua medida provisória caducar. Pode passar para a gente. Uma série de notícias que a gente vai ver de novembro do ano passado, pode continuar. Nós vimos que a MP ficou travada no Congresso pela falta de apoio entre os congressistas. E, por fim, a União Nacional dos Estudantes, que deveria defender o interesse dos estudantes, ou seja, é ou não é o interesse do estudante ter acesso a uma carteirinha gratuita? Uma carteirinha que antes era paga e agora é gratuita. Obviamente que é, pois a União Nacional dos Estudantes se posicionou contra a medida provisória do presidente de uma forma escandalosa. Pode continuar, por favor. E, no fim, a carteirinha de estudante acabou caindo, como vocês estão vendo aí na tela. A carteira estudantil digital gratuita perde validade na Câmara e gera debate. Nós copiamos essa proposta e trouxemos aqui para Santa Catarina um projeto de lei. Para ser justa, no fim das contas, não fui a primeira pessoa a apresentar esse projeto, porque alguns minutinhos antes, se não me falha a memória, o deputado Milton Obos apresentou esse mesmo projeto de lei, não é, deputado? E, por isso, nós temos uns 5 ou 6 projetos iguais aqui na casa que acabaram apensados. Então, é uma proposta que já tem bastante apoio dentro do parlamento. E é, mais uma vez, uma sugestão que nós estamos dando à governadora Daniela para que ela prove que o Sargento Lima não cometeu um erro interpretativo absurdo na última comissão. Nós encaminhamos, junto com esse ofício, então, um modelo de medida provisória, um modelo de decreto e um modelo de projeto de lei, para que a governadora não possa dizer que lhe faltaram alternativas para cumprir as pautas que, no fim das contas, acabaram por salvá-la do processo investigativo do impeachment que estava correndo nessa casa. Junto com esse documento, então, as nossas sugestões e o nosso otimismo, que não é muito comum aos conservadores, mas, enfim, o otimismo de que, quem sabe, inclusive eu mesma tenha estado errada quando pronunciei os meus votos e mantive minha posição até hoje, de que a vice-governadora deveria ter sido, juntamente com o governador, afastado nessa investigação. É uma oportunidade que estamos dando como conservadores, como bancada conservadora, para que a atual governadora interina prove finalmente que ela é, sim, uma bolsonarista, uma mulher de direita, e que a militância conservadora e que o eleitor conservador
cristão, de direita e bolsonarista de Santa Catarina não está vivendo um déjà vu e pela segunda vez dando uma chance a alguém só porque essa pessoa diz que é do Bolsonaro, para depois sofrer decepções acumuladas uma atrás da outra. Muito obrigada, senhor presidente. Só uma parte. Pronunciamento está encerrado. Tem a palavra pela ordem, deputado Kennedy. Kennedy Nunes. Eu só gostaria de fazer um registro, senhor presidente, da deputada Ana, pela importante fala dela, justamente num momento em que ela está prestes a dar luz a um bebê e mostra a mulher guerreira que é. Então, queria deixar registrado aqui e pedir para que ela, se puder mandar um anexo nessa sua carta, para pedir para que a governadora dê o aumento da Polícia Militar. Muito obrigado. Aproveitamos o registro para desejar muita saúde à Catarina, que está chegando por aí. Próximo orador inscrito é o deputado Maurício Scudelarc. O deputado Maurício está numa reunião fora. Próximo orador, a deputada Paulinha. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, meus queridos colegas, a minha fala é breve nessa tarde. Eu quero, por primeiro lugar, comunicar oficialmente agora aos meus colegas que entreguei nessa terça-feira agora a função de líder do governo, como um gesto de elegância, de delicadeza, a nossa governadora interina que assume, para que ela possa, então, conduzir as articulações políticas nessa casa, o diálogo com o parlamento, da forma como melhor lhe aprouver. Quero também destacar aqui as palavras do nosso querido presidente Júlio Garcia e lhe dizer, presidente, que eu enxergo com clareza que cada um de nós, nesse processo, deu o melhor de si pelo Estado. Quero aproveitar e dizer ao meu amigo Cobalcini, ao deputado Sopelsa, que eu não tive o privilégio de estar convosco na reunião da quinta última. Eu participei por pouco tempo da sessão, mas eu queria deixar o meu aceno de respeito pelas figuras de Vossas Excelências e, mais ainda, de Vossa Excelência na construção do seu relatório. Os atos, os reclames que naquele momento eu trouxe na sessão pretérita, eles vêm ao encontro de sentimentos que eu colhi durante essa passagem, mas, de modo algum, eu quis ser desrespeitosa individualmente com os colegas e, por isso, faço esse gesto de aceno, de carinho, e quero me retratar também com Vossa Excelência, que fez um brilhante trabalho. Senhor presidente, eu quero também, se me permite, em primeiro lugar, deixar um gesto de gratidão ao governador Moisés por ter me permitido ocupar a honrosa função de líder do governo nesses últimos 8 meses. Eu que venho de uma cidade tão pequenina, né, uma ex-prefeita de uma cidade tão pequenina, sem grandes tradições políticas, um partido grande em termos ideais, mas minúsculo em Santa Catarina em termos de representação. Foi um momento de muito aprendizado, conheci pessoas extraordinárias. Então, eu quero deixar essa mensagem de gratidão a ele, de acolhimento a todos os colegas do governo que também acolheram muitas das nossas sugestões no momento de tanto drama, onde esta pandemia de proporções globais tomou conta dos nossos destinos, né? E, por isso, eu quero aqui deixar essa mensagem. E, de igual forma, o meu desejo mais honesto, mais sincero, de que a nossa governadora interina possa fazer o melhor pelo nosso Estado nesse período. Eu desejo a ela lucidez, discernimento, sabedoria, e assim como cada um de Vossas Excelências, me coloco à disposição para continuar servindo ao Estado agora, naturalmente fora da condição de líder, mas auxiliando em todas as pautas que forem emergentes e necessárias para a salvaguarda do povo catarinense, né? É uma menção que precisa ser feita, ainda em tempos estranhos e de forma diversa. Temos pela primeira vez uma mulher
ocupando o espaço de governadora do Estado de Santa Catarina, e eu acho que precisa ser lembrado, enaltecido essa condição. Nós que lutamos tanto pelo empoderamento da mulher, né? Quero ainda, senhor presidente, na minha fala, deixar um abraço de gratidão a toda a minha equipe que nos acompanhou nesses ambientes todos, e para os meus colegas parlamentares, em especial aos 39 colegas, inclusive a Vossa Excelência, de forma mais especial a Vossa Excelência, eu quero deixar a minha gratidão eterna, porque mesmo nas nossas divergências, nunca faltou afeto, e afeto genuíno entre nós. Quero agradecer aos meus colegas pelo acolhimento, mesmo nas divergências, nunca me faltou uma palavra de diálogo. Eu espero que, daqui por diante, o nosso parlamento continue cada vez maior, cada vez mais engrandecendo o seu nome e a sua história a serviço de Santa Catarina. Deixo uma mensagem também aos membros do Tribunal de Justiça que compuseram este último tribunal. A sessão do dia 23 foi um exemplo para nós em vários quesitos, uma longa sessão, disciplinarmente muito bem conduzida pelo presidente Ricardo Hesler, a quem ofereço também as minhas homenagens. Por fim, quero dizer a Vossas Excelências que, para mim, esse tem sido um ano de muito aprendizado, e o meu último manifesto de gratidão eu ofereço ao povo catarinense, por primeiro, que me permitiu a honrosa condição de ser deputada estadual, em tempos tão difíceis, tão estranhos, e, mais que tudo, a minha gratidão soberana a Deus Nosso Senhor, que dirige e ilumina os trabalhos dessa casa, e assim tem sido ao longo da história de Santa Catarina. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Paulinha. Tem a palavra pela ordem o deputado Altair. Logo em seguida, o deputado Vicente Caropreso. Eu quero aqui parabenizar o trabalho da deputada Paulinha. O líder ele sempre se forja na adversidade. É nos momentos difíceis que se conhece a liderança. Então, eu quero parabenizar a condução do teu trabalho, a forma harmônica, o respeito às posições divergentes, o respeito aos parlamentares. Vossa Excelência conduziu a liderança do governo num dos seus momentos mais difíceis e foi corajosa, destemida, passou por um convite no mesmo período, com adversidades até de saúde, mas seguiu forte, seguiu firme, destemida, e sai fortalecida, de cabeça erguida, e com certeza fizeste muitos amigos aqui no parlamento e sais mais respeitada do que sempre já foi. Meus parabéns pela condução do trabalho. Obrigado, meu amigo. Senhor... Tem a palavra o deputado Vicente Caropreso, pela Senhor ordem. presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero fazer minhas as palavras do deputado Altair e dizer para Paulinha, realmente desses a volta por cima, e em que pese os tempos turbulentos que nós passamos, e que não foram poucos, as crises, as dificuldades, o Estado ele tem que continuar altivo, vigilante em relação à situação sanitária, que se avizinha aí uma dificuldade muito grande, e também a calma, a parcimônia e o bom relacionamento nessa casa, que estava completamente dividida nesses últimos meses, eu diria, que ele volte a reinar, a imperar, e nós comecemos ou recomecemos a nos preocupar com realmente temas relevantes do Legislativo. Nós nos afastamos disso. E essa vontade que todos nós devemos ter é justamente pelas situações que aconteceram e principalmente na última sessão. Eu quero parabenizar, portanto, a deputada Paulinha, que, apesar do Covid, passou por cima, manteve a elegância e
conseguiu passar essa incumbência. Nós não sabemos ainda quem será o líder, ou se já tem o líder, né? Mas tanto a você, minha colega, quanto a nova governadora, e também eu quero aqui deixar externado não a minha surpresa, não, pelo contrário, pela postura de magistrado realmente do Dr. Ricardo Resler, que foi realmente um destaque pela condução, pelo esclarecimento e pela imposição daquilo que todos nós, ao final dessa reunião, acabamos por esperar. Então, vamos de volta, certamente vamos torcer para que isso aconteça, que a política volte à calma, que o Estado possa crescer e, numa dificuldade dessa, que todo mundo se dê as mãos, unam-se e todos saiam ganhando. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem a deputada Marlene Fengler. Eu também quero aqui, não poderia deixar de falar, deputada Paulinha, manifestar minha admiração, meu respeito pelo seu trabalho enquanto líder. É muito bom ver uma mulher de coragem, de fibra. A gente teve divergências internas aqui, mas nunca faltou respeito. E, acima de tudo, minha admiração porque, mesmo na diversidade, Vossa Excelência se manteve firme, trabalhando em prol daquilo que acreditava. Então, não poderia deixar de manifestar aqui minha admiração, meu respeito, e dizer que fez o seu trabalho muito bem feito e seguimos em frente, mas feliz por ter visto uma mulher como líder do governo aqui nessa casa. Parabéns. Obrigada, amiga. Obrigado, Vicente. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSL. Consulto o líder. Não há oradores inscritos. Segundo horário, bloco parlamentar, PP, PSB e Republicanos. Também não há oradores inscritos. Horário destinado ao Partido Novo. Também não há orador inscrito. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Tem a palavra, em nome do bloco, o deputado Milton Obos, por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar a todos que nos acompanham. E, primeiramente, senhor presidente, cumprimentá-lo pela condução da nossa casa e, principalmente, do processo que avançou na última sexta-feira. O Parlamento Catarinense, tem sido gratuitamente atacado por parte da imprensa, que defende lá seus interesses, por setores que também lá defendem seus interesses. E aqui, senhor presidente, eu sou testemunho da ação do Parlamento Catarinense, deputado Cobalcini, quando se instalou em Santa Catarina um novo governo, um governo sem experiência, um governo sem proposta, um governo sem rumo. E tantas coisas nós vimos, a partir do início de 2019, acontecer em Santa Catarina, que para cada um de nós, principalmente muitos de nós aqui, deputado Marcos Vieira, com os cabelos brancos, com a experiência de uma vida na política, conhecendo, deputado Mauro Nadal, Santa Catarina, como nós, deputados catarinenses, a conhecemos. E no ano passado, esse
novo governo, chamado de governo técnico, recebeu desse parlamento unanimidade de aprovação para que fizesse, a seu modo e seu jeito, a reforma e o governo como assim o quisesse. Aprovamos tudo, deputada Marlene, tudo. E em nenhum momento a sociedade catarinense ou alguém ousou, ou mesmo o governador, que dizia que não queria conversa com os parlamentares, ousaram a dizer que com qualquer deputado pudesse haver algum tipo de conversa não republicana, se não fosse aquelas do interesse de Santa Catarina. Pois bem, o governo técnico se seguiu. Nada, absolutamente nada, a não ser algumas obras contratadas de governo anterior, estavam acontecendo em Santa Catarina. Somente isso, mas nada, absolutamente nada. Até hoje, não sabemos qual é o programa desse governo para nenhuma área do serviço público, seja na infraestrutura, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social. Não existe um plano de governo discutido com a sociedade. Pois bem, nesse período, essa casa, deputado Marcos, teve que começar a consertar a falta de visão desse governo, que nada conhece, nada sabia, nada fazia. Foi aqui nessa casa que as entidades empresariais, todas, aportaram e diziam: deputados, nós não conseguimos conversar com o governo não nos atende. O COFEM, a Confederação, o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, dito por eles na sala de Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, estamos há 1 ano tentando uma reunião do Conselho com o governador e ele não nos recebe. E coube a responsabilidade nossa aqui, dos 40 parlamentares, de não permitir que esse governo fizesse a ação mais desastrosa de todas, que era aumentar impostos, tirar incentivos que diminuíssem a competitividade do estado de Santa Catarina, conquistada por tempos difíceis e atitudes de estadistas, levando Santa Catarina a ser, de fato, um dos estados mais competitivos da nossa federação. Pois bem, senhor presidente, eu fiz essa introdução, deputado Marcos Vieira, para falar de uma nota oficial colocada por um presidente de uma instituição, uma grande instituição que eu respeito, porque faço parte dela, chamada FACISC, Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina. Eu fui presidente da Associação Empresarial da cidade de Rio do Sul, como empresário que sou, e continuo sendo. Talvez eu, um dos idealistas que não me escondam atrás de entidades ou de crachás, para ficar aí na rua falando mal de políticos, de pessoas como nós, deputado Carlos Humberto, empresários, que não dependemos desse salário aqui,
mas que colocamos a nossa experiência, a nossa vontade de servir a favor dos catarinenses. Eu não me acovardo atrás de instituições para achincalhar quem quer que seja e acha que isso vai ficar desse jeito. Senhor Johnny Zulauf, o senhor não tem o meu respeito. Quando o senhor diz que o impeachment, fruto de um complô político comparado aos motins da literatura naval ou da revolução do baixo clero, quando o senhor diz que a irresponsabilidade dos parlamentares catarinenses nos seus propósitos nada republicanos, eu quero que o senhor venha dizer aqui para os 40 parlamentares, ou pelo menos para mim, o senhor vai ter que dizer, porque eu vou oficiar a FACISC por escrito. Eu quero que me diga qual é a conversa não republicana que Vossa Excelência ou alguém teve comigo até hoje, para ter o direito de assim falar. Vai ter que dizer, senhor Johnny Zulauf. Não se esconda atrás de uma instituição e acha que isso lhe dá o direito de falar mal do parlamento catarinense, que tem demonstrado grandeza, e que esse processo de impeachment, se Vossa Excelência e o povo catarinense ouviu o voto do desembargador Luiz Felipe Schuch, é o suficiente para mostrar, deputado Júlio Garcia, a nossa lisura, porque governador sozinho não pode dar aumento para servidor nenhum por um ato administrativo, juiz nenhum, desembargador nenhum pode dar aumento a servidor público por um ato, por uma canetada. Precisa de lei, para isso existe o parlamento. Quando o senhor diz, senhor Johnny, decorrentes de egoístas interesses pessoais e partidários, aproveitando-se da ingenuidade do governador, o senhor está mais uma vez nos afrontando. Nós estamos aqui defendendo Santa Catarina como Vossa Excelência deveria estar defendendo. Deputado Milton, uma parte, deputado Milton. Porque um governador ingênuo, ninguém precisa, e não é em nome da ingenuidade que pode-se cometer atos falhos. Pode não ser até considerado crime na visão da justiça, mas é um ato falho, improbo, ilegal. Eu já lhe concedo uma parte, deputado Marcos, só quero concluir um raciocínio e fazer aqui mais uma reflexão. O Brasil passou por 2 processos de impeachment de presidente. O povo foi às ruas e aclamou o primeiro processo. O segundo também. E, coincidentemente, depois do segundo processo de impeachment, o Brasil voltou aos trilhos. Era um desgoverno que tinha tirado o Brasil dos trilhos. E o Brasil voltou aos trilhos, gente. Trazendo, inclusive, a esperança renovada em cima de um novo presidente que era opositor àquele desgoverno, aquele malfadado Brasil que estava nos colocando nos trilhos de uma Venezuela. Nós aqui, senhor Johnny, nós estamos fazendo exatamente isso, cuidando de Santa Catarina.
defendendo de quem não estava governando corretamente, para colocá-la nos trilhos. E Vossa Excelência não tem o direito de me acusar. E eu exijo resposta. E quero por escrito também. Porque senão, a instituição fascista que eu tanto admiro, não vai mais merecer o meu reconhecimento. E tantos anos de luta que eu coloquei em favor do engrandecimento, do fortalecimento da classe empresarial catarinense. E concedo a parte, deputado Marcos Vieira. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Milton Alves, mas quero cumprimentar as senhoras deputadas, senhores deputados, em especial o deputado Júlio Garcia. Serei bem breve, até porque a fala de contestação da nota publicada pelo senhor Jones Ulauf, em nome da FACISC, dessa entidade, repito, a fala de contestação está vindo de nada mais, nada menos, de Sua Excelência, o eminente deputado Milton Alves, que participa da entidade. Então, um próprio membro da entidade contestando uma nota do seu presidente. Então, serei breve, exatamente por entender de que é muito apropriada a fala de Vossa Excelência. Eu mesmo, ainda no sábado, redigi uma nota contestando o senhor Jones Ulauf. Mas quero aqui completar afirmando de que as conversas republicanas acontecidas contaram com a presença do senhor Jones Ulauf e dos representantes e presidentes de outras prestigiadas entidades catarinenses. Eu desconheço e desafio o senhor Jones Ulauf a vir a público dizer e acusar quais as conversas não republicanas que foram feitas. Eu exijo dele que venha a público dizer para a população catarinense. Agora, se ele tem esse costume de eventualmente fazer alguma conversa não republicana, o problema é dele, não é meu. Mas que não use essa prestigiada entidade. E quero crer que, ao colocar a sua assinatura num papel timbrado da FACISC, ele o fez de forma pessoal. Com certeza, não é a maioria esmagadora dos membros da FACISC que concordam com o seu presidente. Então, deputado Milton Alves, eu quero parabenizar a sua fala e dizer que realmente esta casa trabalhou muito em favor do setor produtivo de Santa Catarina, inclusive da FACISC. Muito obrigado. Próximo horário é destinado... Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Maurício Scudilarc. Eu só queria pedir, se o senhor permitir o seu tempo, aí uma parte também ao deputado Milton. Tem a palavra pela ordem, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu, quando li essa nota do Jones Ulauf, confesso que eu não acreditei. Ainda mais vindo de um presidente que está presidente de uma entidade de tanto respeito e um empresário a favor de jogar embaixo do seu tapete denúncias tão graves. Será que ele, todo o seu saber e os cursos e professor universitário que é, não defende que a verdade seja sempre trazida à tona, seja transparente? Então, o seu Jones Ulauf perdeu uma oportunidade de continuar com prestígio perante os seus associados. Não sei se foi a vontade de querer aparecer. Qual é o empresário que, quando detecta uma irregularidade, não busca apurar se a empresa dele tem algum funcionário, alguém que venha a ser denunciado de irregularidade? Ele não será favorável que haja apuração? Ou ele preferia chamar os deputados de omissos, de um governo estar completamente na contramão daquilo que o seu povo quer e os deputados ficarem inertes ante essas ações? Seu Jones Ulauf, o senhor se equivocou ou teve maldade nas suas palavras ou quis buscar um populismo imediato
Realmente lamentável um posicionamento desse, de um presidente de entidade que congrega um setor tão importante da economia catarinense, composto por pessoas do mais alto gabarito, e o presidente vem defender que se jogue para baixo do tapete as denúncias diárias que surgem contra um governo. A Assembleia representa a sua população, representa a gente catarinense, e nós não podemos ser omissos. Então, é melhor ouvir palavras desse tipo que não esperávamos do que sermos chamados de omissos. Então, infeliz o posicionamento do senhor Jones Lauf, nesse sentido, demonstrando que está na contramão da história, que quer uma nova política, que quer transparência, que quer seriedade na administração do recurso público. Então, realmente, lamento essa nota, fiz áudio, os grupos que me mandaram a nota eu respondi e recebi 100% de apoio na resposta que eu fiz. Então, lamentável essa nota do presidente de uma entidade tão importante e que sabemos seus membros não coadunam desse tipo de pensamento. Obrigado, deputado Milton. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valdir Couboquim. Valdir Couboquim. Senhor presidente, eu me sinto totalmente contemplado, deputado Milton Ovos, assim como o deputado Marcos Vieira, deputado Maurício Kudelark. É lamentável. Quando li, também não acreditei. E olhei se realmente era a FACISC ali estampada, se tinha o timbre da FACISC, se não eram fake news. Porque não é possível. E, deputado Milton, inclusive recebi também de vários presidentes de associações empresariais, deputado Maurício, declarações, manifestações de que não concordam com a manifestação que, aliás, fez em seu nome. Deveria ter feito em seu nome, não com o timbre de uma entidade que é respeitada por todo o catarinense, ou fizesse em seu nome, como empresário que é, e não como presidente da FACISC. Ainda assim, não concordaria, porque é difícil desassociar a figura dele da presidência da FACISC. Deixe a FACISC e faça a sua manifestação. Parabéns, deputado Emilton Ovos, deputado Marcos Vieira, deputado Maurício, e sei que muitos outros deputados também coadunam com as manifestações aqui proferidas por vossas excelências e esta Assembleia, por ter presenciado em muitos momentos importantes, especialmente durante o ano passado e este ano, em que as entidades encontraram guarida aqui nesta casa, dentre as quais a FACISC e todo o COFEM, teve aqui o respeito devido, mas este senhor não merece. O respeito agiu desproporcionalmente à ação da Assembleia em favor de todas as entidades de Santa Catarina, notadamente a FACISC. Mais uma vez, meus cumprimentos pelas palavras aqui trazidas por vossas excelências. Muito obrigado. Próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Consulto o líder, deputado Fabiano, quem fará uso da palavra. Não há oradores inscritos. O próximo horário é destinado ao PL. Deputado Maurício. Deputado Maurício Kudelark tem a palavra no horário do PL por até 8 minutos. Quer? Senhor presidente, senhores deputados, tenho muitos assuntos para falar. Hoje teríamos muitas manifestações, já falei da questão dessa nota infeliz do
Jones Zulaf, em nome da FACISC. Mas eu, entre tantos assuntos, às vezes não tão agradáveis, hoje eu quero fazer uma homenagem para a Polícia Civil do nosso Estado. Nós estamos permanentemente entre os 3 estados do país com maior número de resolutividade de crimes. E isso se deve ao trabalho dos nossos profissionais da segurança pública. A Polícia Militar atua logo após a ocorrência do fato, mas a Polícia Civil pega crimes que aparentemente são insolúveis e conseguem trazer o esclarecimento desses fatos. Chapecó vem há 3 anos registrando 100% de resolutividade nos crimes de homicídio. É um crime grave, crime violento, e é por onde se mede a segurança pública nos países. Tanto que os índices a nível mundial tratam da questão do número de homicídios como um dos fatores mais graves para demonstrar se um país, se um Estado é seguro ou não. Quando temos um Estado seguro, temos um Estado onde os valores têm mais força. E, em todos os sentidos, o cidadão acaba sendo beneficiado. Nós criamos aqui, em Florianópolis, em 2000, a Delegacia de Homicídios. Na época, em 2007, na verdade, a Delegacia de Homicídios, e convidamos, na época, o doutor Enio para ser o titular daquela delegacia. Até hoje, ele permanece como titular daquela delegacia e a capital tem os maiores índices de resolutividade a nível de capitais do país. Santa Catarina não é diferente. Então, citei o caso de Chapecó, onde nos 3 últimos anos todos os crimes são resolvidos. Então, muitas vezes só caso de um corpo encontrado no local, com perfurações de bala, casos de corpos encontrados em poço lá, encontrados inclusive há mais de 2 anos depois que o crime aconteceu, e tudo isso sendo identificado e resolvido. Então, aqui tem uma notícia em destaque: Santa Catarina é entre os 3 estados que mais esclarecem homicídios no país. Mas diga-se de passagem, eu acredito aqui o Distrito Federal como o local onde tem o maior índice de resolutividade. O segundo local, o segundo estado, seria o Mato Grosso do Sul, onde a maioria dos crimes são relacionados a problemas, às vezes, fundiários. Não é uma questão tão afeta ao tráfico de drogas, que é um dos tipos dos crimes mais difíceis de investigar. E temos o nosso estado, que já é um estado próspero, de uma população de bem, que participa, que ajuda no combate à criminalidade e que tem uma polícia de acordo com a população e que resolve esse tipo de delito. Então, Santa Catarina segue como destaque nacional no ranking de esclarecimento de homicídios. Pelo 3º ano consecutivo, o Estado aparece entre os melhores desempenhos de acordo com a pesquisa Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz, que foi divulgado no fim de setembro, e mostra que a Polícia Civil do Estado está entre as 3 melhores do país, quando o tema é resolução de crimes contra a vida. A pesquisa é realizada em 26 estados e no Distrito Federal, contempla os homicídios que aconteceram
sempre de um ano para o outro, né? Somente metade dos estados informam os dados com precisão, e Santa Catarina é um deles. Além de enviar os dados com precisão, o estado dispara entre os melhores, estão perdendo para o Distrito Federal e para o Mato Grosso do Sul. Então, Chapecó é destaque nacional. Aqui uma outra parte da notícia, pela atuação em Chapecó, onde tem uma equipe muito boa de delegados fazendo esse trabalho na apuração. E todas as semanas nós vemos alguma nova notícia de Chapecó. Os crimes que acontecem podem demorar 2, 3, 6 meses, mas tem resolutividade. Inclusive, é bom que se ressalte que essa pesquisa, ela enfatiza os crimes resolvidos dentro do mesmo ano que aconteceu. E Santa Catarina persiste, porque muitas vezes os crimes passam de ano na investigação, mas tem conseguido, em algumas delegacias, 100% de esclarecimento. Então, queria fazer esse registro em momento que é importante a investigação, que é importante atrás dos fatos, que é importante investigar desde os pequenos delitos até os crimes graves, o tráfico de drogas, a corrupção, tudo isso tem que ter um combate acentuado. E também, e principalmente, os crimes de violência contra a vida, contra a mulher, contra a família, que precisam desse combate e dessa investigação. Então, deixo aqui, senhor presidente, meu registro à Polícia Civil de Santa Catarina, para todos os seus agentes, para todos os investigadores, escrivães, delegados, os parabéns. E o reconhecimento da Assembleia Legislativa pelo trabalho que faz. Que pese, deputado Mauro, com efetivo bastante defasado. Nós temos hoje quase 50% do efetivo que deveríamos ter na Polícia Civil, assim como na Polícia Militar, mas mesmo assim tem respondido de acordo com os anseios da sociedade. Então, parabéns à Polícia Civil de Santa Catarina. Próximo horário é destinado ao MDB. Tem a palavra o deputado Valdir Cobalcini, por 13 minutos. Senhor presidente, eu não vou usar os 13 minutos e 30 segundos, apenas 30 segundos. Mas, deputado Vicente, na sua manifestação, quando falava da atuação da deputada Paulinha como líder do governo, missão realmente difícil, espinhosa, complicada, mas que levou adiante, mas especialmente quando diz que nós precisamos virar esta página, no que eu também encerrei, presidente Júlio, o nosso relatório na última semana, quando eu dizia que precisávamos virar essa página e pensar em Santa Catarina, no seu desenvolvimento econômico, na recuperação, na restauração dos empregos que foram tolhidos pela pandemia, e que vejo de que o governo tem a responsabilidade, sem a necessidade de despender de recursos do Tesouro, do Caixa, de alavancar a economia de Santa Catarina. Já falei aqui uma vez, e vou entender, quero sugerir como pauta que a própria Assembleia Presidente Júlio
sempre tão presente, sempre tão atual, sempre tão atento, presidente, que nós possamos fazer com que a pauta do desenvolvimento econômico, o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças desta Casa, que as bancadas ocupem o protagonismo que esta Assembleia tem. Nós não precisamos dar resposta a ninguém. Mas eu vejo, por exemplo, deputada Luciane, que vem lá de Chapecó, deputado Mauro, vice-presidente desta Casa, que comigo e com outros colegas também do Grande Oeste de Santa Catarina, que veem que o agronegócio, mais uma vez, salva a economia brasileira, mas tem alguma coisa que atravanca o desenvolvimento, que impede, que burocratiza, que não demonstra nenhum sinal, que é o meio ambiente. Nós precisamos destravar. Tem 40 bilhões de reais na gaveta, esperando que licenças ambientais sejam, enfim, destravadas, sejam concedidas, para viabilizar inúmeros empreendimentos que esse Estado espera há alguns anos sem qualquer tipo de resposta. Então é imperioso que possa ter alguém com espírito público. Claro, ninguém aqui está querendo sugerir que o meio ambiente não seja respeitado, todo o impacto ao meio ambiente ele tem que ser considerado. Mas empreendedores catarinenses e empreendedores que vêm de outros estados, para aqui construir, edificar, ampliar os seus parques fabris, possam ter a autorização do Estado, para que esses empreendimentos comecem a brotar. Vou repetir, 40 bilhões de reais esperam pacientemente para que o IMA autorize esses empreendimentos que sejam iniciados. Então, ocupei essa parte do horário do partido, porque acho que o partido também comunga desse mesmo pensamento e que nós possamos voltar a tratar desse tema, porque é um dos temas mais relevantes para Santa Catarina. Vou repetir, sem a necessidade de aporte de recursos, mas significa o ingresso de novos recursos, não aqueles que vêm dos impostos, não via Secretaria da Fazenda. Quando entender, gostaria de uma parte, deputado. Da mesma forma, pois não, deputado Sopelsa. Da mesma forma, se me permite, deputados. Pois não, deputado Mauro. Deputado Sopelsa. Deputado Cobalcini, senhores deputados, senhor presidente Júlio Garcia, vice-presidente Mauro de Nadal, senhoras deputadas, Vossa Excelência, deputado Cobalcini, traz um assunto importantíssimo para discutir na Assembleia. Faz muito tempo que nós vemos discutindo, deputado Cobalcini, a possibilidade dos projetos de pequeno impacto ambiental serem liberados, deputado, através de licenças após o estabelecimento estar funcionando, com uma vistoria, com uma vistoria por amostragem. Não é possível que nós continuamos com estruturas que já estão consolidadas,
Por exemplo, a questão direta da agricultura, suinocultura, avicultura, um projeto de avicultura que já está consolidado, que já teve licença feita, que já teve licença aprovada, que esses projetos sejam renovados automaticamente e as licenças depois sejam feitas por amostragem. Nós temos dificuldade de profissionais, vamos acreditar nos profissionais que são vinculados, no caso da agricultura, ao agronegócio, para que aqueles profissionais que estão vinculados diretamente ao IMA possam, deputado Cobalcini, dar mais agilidade e atender com mais brevidade aqueles projetos de impacto maior ambiental. Não é possível que a gente continue nessa situação. Não é possível, nós temos pedidos de licenciamento há um ano esperando para ser liberado. Isso é um atraso para o desenvolvimento e para a economia do nosso Estado. Por isso quero lhe cumprimentar, meus parabéns pelo assunto que o senhor traz hoje a essa casa, e nós precisamos discutir mais esse assunto, porque ele vem se arrastando, se alongando há muito tempo. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Sopelsa. Deputado Mauro de Nadal. Cobalcini, na verdade, parabenizá-lo também pela fala, a complementação de fala feita pelo nosso colega deputado Maciço Sopelsa. Nós verdadeiramente estamos esquecendo do nosso papel enquanto homem público. Nós estamos numa seara divergente daquilo que seria a lógica, porque a nossa missão aqui é facilitar a vida do cidadão. A nossa missão é propiciar oportunidades para que o Estado se desenvolva e as pessoas possam fazer investimentos de forma rápida, ágil, principalmente aqueles que fazem com que a balança econômica de Santa Catarina esteja sempre em alta. E nós vemos uma morosidade muito grande da máquina pública, indo na contramão de direção daquilo que é a esperança do cidadão catarinense, do investidor de Santa Catarina. Nós tivemos exemplos clássicos nesta mesma linha, deputado Valdir Cobalcini. Vou citar somente uma empresa lá do município de Maravilha. Ela ficou 1 ano e meio esperando para fazer uma ampliação da empresa dela, de uma autorização do IMA. 1 ano e meio. Uma empresa consolidada, exportando para vários países. Ela investiria milhões nesta ampliação, agora saiu do papel, gerando mais 250 empregos. Ela teve que entrar na justiça para conseguir agilizar as licenças ambientais, competência nossa, homens públicos. Esta é a verdadeira missão nossa, agilizar, facilitar, propiciar o desenvolvimento, a geração de empregos. E nós não conseguimos fazer com que a máquina ande. No final do ano passado, a bancada do Oeste fez uma conversa, uma reunião, colocando e expondo essas necessidades e buscando mais agilidade do governo. Foi nos prometido à época que colocariam mais servidores, que já havia um concurso, esses servidores todos seriam contratados, e até então eu não tenho sentido dessa máquina estatal a agilidade merecida, que é aquilo que verdadeiramente merece o empresário, o investidor de Santa Catarina. E é sempre na contramão. Dias atrás nós aprovamos aqui na casa, de minha autoria, um projeto de lei, regulamentando um dispositivo do Código Ambiental de Santa Catarina. Foi unanimidade em todas as comissões e também aqui no plenário. Era só uma forma de agilizar os empreendimentos rurais e possibilitar com que aqueles agricultores que já têm feito investimento de forma diferente daquilo que consta na lei, possa ser validado no momento da constituição de um investimento novo ou da revalidação do investimento já existente. E o que é que o governo fez? O governo simplesmente vetou o projeto de lei. Não tinha dano nenhum ao meio ambiente, pelo contrário, nós mantivemos aquilo que eram as normas que nós mesmos colocamos aqui na Assembleia Legislativa no Código Ambiental, no momento da sua revisão, e ampliamos a aplicabilidade com a garantia de que a propriedade seria autossuficiente em abastecimento de água, e o governo vetou a matéria. Então, quer dizer, a gente caminha sempre na contramão. E nós temos que mudar essa filosofia, nós temos que olhar de forma diferenciada, ou seja, olhar de frente para o empreendedor catarinense, de frente para o nosso agricultor, para o nosso agronegócio e não de costas. Eu acho que a partir daí, se nós tivermos essa conscientização, deputado Cobalcini, nós teremos um Estado mais forte, mais pujante e com oferecimento de oportunidades a todos
que aqui lutam, trabalham e almejam cada vez mais um Estado mais pujante. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Mauro, deputado Sopelsa, por seus apartes importantes que complementam a nossa manifestação. E Sopelsa, deputado Mauro, o Código Ambiental de Santa Catarina, instituído em 2008, trouxe uma possibilidade, e que é a licença ambiental por compromisso, que é a LAC, que nós viemos cobrando o IMA para que efetivamente se institua a LAC, que se drible a burocracia, esse atraso, essa morosidade, deputado Mauro, de licenças que aguardam anos, de empreendedores que acabam fugindo, optando por outros estados. Nós já fomos muito diferentes aqui, muito mais ousados, respeitando sempre o meio ambiente, mas respeitando o meio ambiente, nós temos que permitir o desenvolvimento econômico, a geração de riquezas, de emprego, de renda, e passa muito pela instituição da licença ambiental por compromisso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao Novo. Consulta o líder quem fará uso da palavra em nome da bancada. A bancada do Novo hoje passa a palavra para o seu próprio líder. Tem a palavra o deputado Bruno Souza. Muito obrigado pela cordialidade, presidente, lhe agradeço. E quero fazer coro também às muito ponderadas e pontuais manifestações do deputado Cobalcini, do deputado Mauro também, porque, de fato, é um absurdo nós termos PIB represado. É isso que está acontecendo. Nós temos PIB represado hoje, esperando uma licença ambiental, esperando a sua licença para empreender. O Brasil e o Estado precisando empreender, e nós temos 40 bilhões de reais represados. O que representa isso? Isso é mais do que todo o orçamento anual do nosso Estado. Isso é emprego, é renda. E nós estamos parados em burocracia. Nós somos um país e um Estado de faz de conta, porque fazemos de conta que preservamos, fazemos de conta que queremos empreendimentos, e, na verdade, o que colhemos é apenas um PIB medíocre, crescimento como um voo de galinha. A gente cresce um pouquinho, depois pousa, a gente cresce um pouquinho, pousa, e depois anda para trás ainda, porque é o que tem acontecido. A nossa produtividade é baixíssima. Nós corremos o risco de passar as próximas décadas com a mesma renda per capita, porque a nossa produtividade não cresce. Nós temos com a nossa população estagnada e sem produtividade, o que vai acontecer é que nossa renda per capita pode até cair. Enquanto isso, nós temos empreendimentos esperando para ser licenciados no nosso IMA, e isso não é por causa de preservação, porque não temos um meio ambiente exemplo de preservação. Como eu falei, apenas faz de conta, nem preservamos e nem empreendemos. Esse é o nosso Estado. E, enquanto isso, também quero trazer na mesma toada que, enquanto estamos esperando licenças serem concedidas, amanhã, ao que parece, é feriado. Não para o setor produtivo, porque esse não pode parar, porque, afinal de contas, o setor produtivo se paga, né? E agora acontece que é feriado lá no IMA, por exemplo, é feriado nos departamentos públicos, amanhã é feriado porque, afinal, não tem custo, quem paga é o setor produtivo. Então, pode parar. O empresário não pode parar, o pequeno empreendedor não pode parar, o dono da mercearia não pode parar de trabalhar, o autônomo não pode parar de atender. Mas amanhã, os nossos setores burocráticos podem estar todos parados. Isso é mais um motivo também para a gente acabar com o ponto facultativo, que é o feriado, é a folga do feriado, né? É um negócio que não tem cabimento de existir. Além desses feriados que não deveriam existir, ainda tem a folga do feriado. O Brasil não será um país produtivo se nós não começarmos a mudar.
E aqui é o país onde todo mundo quer mudar, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Todo mundo quer acabar com os excessos, mas não com os seus excessos. Nós temos que começar a ser um pouco mais conscientes com isso e entender que para a gente mudar o país, alguma coisa diferente a gente vai ter que fazer. Não vai ser fazendo as mesmas coisas que nós vamos obter resultados diferentes. Uma parte, deputado. Deputado Bruno Souza, eu gostaria de poder contribuir com a fala do senhor, porque há meses atrás o senhor botou um projeto de lei desse aqui no plenário para nós votarmos, né? O fim do ponto facultativo, e eu me lembro que eu votei junto com Vossa Excelência, que foi uma das primeiras ações que eu fiz enquanto prefeito de Timbó, quando eu entrei a acabar com o ponto facultativo, porque além de prejudicar o setor produtivo, nós também precisamos cuidar, né, e pensar nas mães trabalhadoras que deixam seus filhos nas creches, as empresas precisam trabalhar. Então o ponto facultativo nesse momento, ele sem dúvida nenhuma seria um instrumento que não contribui, né, com o crescimento e o desenvolvimento de uma cidade. Então Vossa Excelência continua com o meu apoio se num futuro próximo for colocado em pauta novamente nesse parlamento essa questão. Eu agradeço, deputado, agradeço pela lucidez e o bom senso. De fato, não contribui em nada, um ponto facultativo, é um excesso, é uma coisa que só existe, como jabuticaba, só existe no Brasil, e a gente tem que começar a parar com essas coisas para poder ser um país diferente. Não adianta a gente ficar olhando os países que deram certo e só olhando assim, dizendo, oh, que bacana, eles deram certo. A gente tem que começar a copiar também o que dá certo, né? Não só ficar a reboque, só observando, oh, como o pessoal dá certo, pena que aqui a gente não vai para frente. Ué, vamos começar a adotar as práticas também, né? Muito obrigado, presidente. Encerrado o horário dos partidos políticos, a presidência comunica que suspenderá a sessão para iniciarmos a ordem do dia às 16 horas, informando que a primeira matéria da pauta será a deliberação sobre a comissão a ser formada para representar a Assembleia no pedido de impeachment, o pedido de impeachment chamado dos respiradores. Então, peço a presença de todos às 16 horas para que a gente possa deliberar na forma da legislação e do regimento. Está suspensa a sessão até 16 horas.